Bom, e para repercutir melhor esse assunto e trazer orientações importantes de como virar esse jogo, eu recebo especialmente hoje aqui no estúdio do SBT Interior, ele, James Lourenço, que é consultor de RH. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E eu queria aproveitar, a gente acabou de trazer uma reportagem sobre esse desemprego no primeiro trimestre deste ano, e a gente quer te perguntar o seguinte, James, agora para esse segundo trimestre, qual que é a perspectiva? Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu que agradeço aí pela oportunidade e pelo dia tão importante de estar aqui para falar sobre um assunto que é muito relevante e sempre de muita colaboração. Infelizmente, as perspectivas realmente não são tão boas assim para esse ano e principalmente aí para esse próximo trimestre. Como disse a sua reportagem aí, os vetores que influenciam diretamente nesses resultados não estão muito bem, né? Aí com boas perspectivas, com boas definições. Então nós temos aí um problema econômico, né? Um problema econômico mundial, nós temos aí um momento que a gente não pode deixar de falar de transição, né? Ou melhor, de inovação tecnológica. Isso também reflete na questão do desemprego, né? E as altas, devido às taxas de juros, essa incerteza política, né? Toda essa transição, toda vez que ocorre essa transição de governo, o impacto também no trabalhador é muito grande. Uhum. Né? E aí, diante desse cenário, para o trabalhador, para ajudar, para trazer orientações agora nesse momento, começando basicamente pela entrevista de emprego, esse candidato que está desempregado há mais de 1, 2 anos, que a gente sabe que é uma realidade, como que ele pode se destacar no mercado de trabalho? Como que ele pode conseguir aquela vaga que ele tanto está precisando? Sem dúvida nenhuma, o momento é que o candidato, que o indivíduo se movimente, busque essas inovações, busque acompanhar essas inovações e até mesmo rever algumas situações, alguns conceitos que ele já vinha, né, desde a época que ele se apresentou ao mercado de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, vamos começar aí falando do currículo. Está na hora dele sentar, reavaliar, realinhar o currículo, né? Verificar esse histórico profissional, né? Se ele está atualizado, sem dúvida nenhuma, esse é o primeiro passo. E também para aqueles que estão buscando a sua recolocação no mercado, que ele comece a buscar identificar um pouquinho mais quais são as altas demandas, aonde está aquele mercado que ainda tem uma carência, né? Para que ele busque direcionamento, né? Preparação para essa demanda, né? Para que ele possa, com isso, buscar o seu espaço no mercado de trabalho. E também não podemos deixar, né, daqueles princípios básicos para a busca, né, para se apresentar ao mercado de trabalho. São princípios básicos, como eu citei, a questão do currículo, a vestimenta, a escolha da roupa para se apresentar, os acessórios, isso sem dúvida é muito importante, a pontualidade. Isso são princípios básicos que a gente nunca vai deixar para trás. A inovação tecnológica pode acontecer, vem acontecendo, mas são princípios que a gente nunca pode esquecer. Tem que levar para a vida. Você falou uma palavra-chave, direcionamento. No momento de desespero, o candidato, o trabalhador, o que ele faz? Ele começa a mandar currículos, né, disparadamente para vários cargos, várias funções, empresas diversas. Qual que seria a orientação para esse momento? Vale a pena enviar currículo para todas as vagas ou ele tem que seguir um caminho e ali persistir? Olha, às vezes vale sim a pena ele disparar esse número de currículos, mas sem dúvida nenhuma tem que existir uma correlação, ele tem que ter um objetivo definido, né? Claro que às vezes ele vai buscar em um determinado segmento, mas ele tem que ter um objetivo muito claro. Às vezes para atender alguma demanda emergencial, alguma situação, ou até mesmo uma recolocação em um segmento, em uma profissão diferente, vale a pena sim ele disparar esse currículo. Só que ele precisa estar muito claro com os objetivos que ele quer para a vida profissional e, paralelo a isso, a vida pessoal dele, sem dúvida.
Aí vem a questão da vergonha. Muitas pessoas estão fora do mercado há muito tempo, já não sabem como abordar isso ali para o recrutador no momento da entrevista. Mentir não é uma opção, né? A gente já mostrou diversas reportagens e pesquisas, né, James, que mostram que muitos brasileiros mentem na hora de conseguir um emprego e isso só vai atrapalhar ele, né? A primeira, sem dúvida nenhuma. Primeiro passo é a questão da vergonha, né, em relação ao momento da entrevista, ao momento de se apresentar para a busca de uma vaga, a disputa de uma vaga. Quanto mais ele faz, mais ele está treinando, né? E se ele busca aí as alternativas de uma boa leitura, de se atualizar dentro daquele segmento, daquela empresa no qual ele está se apresentando, sem dúvida nenhuma isso vai baixando essa questão da vergonha, né? Isso vai facilitando. Agora, sem sombra de dúvidas, a mentira nunca, né? Ele pode sim, em alguma situação, até deixar com muito cuidado, com muita cautela essa fala, mas a omissão é diferente da mentira, né? A omissão muitas vezes não é o momento dele fazer uma determinada colocação, dele se apresentar mediante alguma situação. Então a mentira nunca, isso jamais, porque com certeza vai atrapalhar. É aquele velho ditado, a mentira tem perna curta, né? Isso não adianta que em algum momento ele vai ser cobrado por isso. Vai descobrir. E resumindo, o básico funciona, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que contar o que está acontecendo, né? Ter um objetivo. A gente poderia passar o dia todo aqui trazendo orientações importantes sobre o mercado de trabalho, então já fica o convite aqui para o James nas próximas vezes, né, comparecer aqui ao nosso estúdio para contribuir essa informação com o pessoal de casa. E só para complementar, eu quero reforçar, acho importante isso, falar que para se destacar, para conseguir uma vaga, você tem que ter aí o pontapé inicial e também buscar cursos, né, de graça, que aqui na região são muito oferecidos. A gente mostra aqui no SBT Interior, né, primeira edição, também no segunda edição, sempre, né, cursos que estão sendo ofertados, qualificações, então é só continuar ligadinho, tá bom? James, eu te agradeço imensamente, viu? Obrigada por ter trago para a gente aí essas informações importantes. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.